Lucas 17, Jesus fala que é impossível não haver escândalos no mundo. É impossível. Mas ai daqueles que promovem o escândalo. Melhor fosse que nem existisse. Melhor fosse que tirasse a própria vida do que fizesse tropeçar aos pequeninos. Os erros são inevitáveis. Sempre existirão na terra. Mas ai daqueles que promovem, ai daqueles que se alimentam disso e realmente gostam e têm prazer nesse tipo de ação de escândalo. Por isso, Jesus fala prontamente: olhem por vocês mesmos. Olhem por vocês mesmos. Porque se um irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por quê? Porque, na verdade, Cristo quer impedir o escândalo. Cristo quer impedir a disseminação do mal, o abatimento da fé, porque erros sempre haverão, mas o amor cobre multidões de pecados. E esse é o verdadeiro cristianismo, que nós, na verdade, estamos muito longe de alcançar. Jesus continua, então, dizendo: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: perdoa-me, Jesus diz: perdoa-lhe. Queridos, olha o poder da graça, o poder da misericórdia divina. Talvez você diga: pastora, mas eu vou perdoar? São inúmeras vezes, são inúmeros fatos, são inúmeras situações. Não, é muito mais fácil você optar pela vingança. É muito mais fácil você optar pelo rancor. É muito mais fácil você optar pelo ódio. É muito mais fácil você optar pela religiosidade, pela falsa pureza. É muito mais fácil você optar pelo escândalo. É mais fácil você negar o perdão. Não, você vai ter que pagar por isso. Não, eu não vou passar a mão. Não, e isso é o oposto do Evangelho de Cristo, na verdade. Porque não é passar a mão, é realmente perdoar e auxiliar e ajudar na restauração alheia. E você vai ver que os próprios apóstolos disseram: Senhor, ajuda a nossa fé, porque eles mesmos acharam impossível não partir para aquilo que era o legalismo e perdoar. Mas Cristo estava avaliando e pondo e põe sempre em conta o reino. Cristo estava avaliando aquilo que eram o quê? O evitar de escândalos, porque isso é mais importante do que qualquer situação, que na verdade deve ser preterida, deve ser realmente combatida. Naquele momento que os apóstolos falam que eles precisavam aumentar a fé deles, Jesus, ainda indignado, os repreende, fala: ora, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: move-te do lugar, e ele se moverá. O que Cristo está querendo dizer com isso? Que na verdade não requer fé, requer uma ação básica, fundamental, espiritual. Isso é o puro Evangelho de Jesus Cristo. Se você ler Paulo fala: cristãos indo diante de juízes? Ora, para que exporem dessa forma? Sofra, pois, o dano. Por quê? Porque é muito mais válido eu sofrer o dano do que eu causar o dano no reino de Deus. E nesse momento Cristo fala: qual é o senhor de uma casa que, chegando na sua casa,
vai dizer para o servo: olha, senta aqui comigo. Lógico que nenhum, mas dirá ao servo: me sirva para que eu me alimente com a minha família. Assim, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que Cristo está dizendo com isso? Que o perdoar não é um sacrifício, não é um esforço. O perdoar é simplesmente uma obrigação do cristão. Então, quando os apóstolos disseram: ajuda a nossa fé para que a gente consiga perdoar dessa forma, ajuda a nossa fé, porque eu vou aguentar isso. Quantas vezes, né? É mais fácil o quê? Eu partir para aquilo que é a vingança, é mais fácil eu partir para aquilo que é o escândalo, é mais fácil eu partir para aquilo que é o juízo, a agressão. E Jesus falou: não, isso é uma ordem. Se você fizer o que lhe é mandado, você faz somente a sua obrigação. Você ainda é um servo inútil, porque você só fez o que é a sua obrigação. Assim como o servo dentro de uma casa, quando ele serve a mesa, ele não está fazendo nada além, Cristo fala. Ele está cumprindo com o seu dever comum. E essa é a verdade do Evangelho que está muito longe de todos nós. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho envolve sentimento de coração, de amor, de perdão, de misericórdia e, acima de tudo, de compaixão. Quando aquele que erra pede o perdão, perdoa-lhe. Mas ai dos que preferem realmente o caminho da difamação, o caminho da destruição alheia, o caminho do ódio, o caminho da vingança. Nesse momento vêm 10 leprosos buscar Jesus. E no meio desses 10 leprosos que pedem a misericórdia e a cura, simbolizando mesmo os pecadores, tão comuns, diz que Jesus cura os 10. Só que somente um volta até Jesus e se curva aos pés de Jesus, se lança aos pés de Jesus e pede perdão, compaixão. E agradece de todo o coração. E Cristo fica maravilhado e ao mesmo tempo indignado. Por quê? Porque na verdade é isso que ocorre. Todos são salvos, todos são perdoados, todos têm acesso à graça, mas poucos são aqueles que têm a capacidade de reconhecer que são tão indignos quanto, que são tão pecadores quanto e que são gratos por terem sido perdoados um dia por Deus. E nesse momento você vê o que é o verdadeiro Evangelho que nos levará à salvação. É este, de quando você reconhece o que Deus tem feito na sua vida e você se rende a Cristo, porque você vai ver que Cristo olha para aquele homem leproso que foi curado e ele diz: a tua fé te salvou. Por quê? Todos receberam a cura, todos recebem o perdão, todos, mas são poucos que realmente têm a capacidade de reconhecer quem foram e quem se tornaram por causa da mão de Deus. Diz então, Cristo continua dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é uma aparência, mas é realmente uma essência verdadeira que o Senhor quer dentro de nós e de nós. E nos momentos das maiores tribulações serão os momentos em que nós mostraremos realmente a nossa verdadeira face e o nosso verdadeiro sentimento. E diz então: como um relâmpago
se move do Oriente ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho de Deus no seu dia. Então, o dia que Jesus vier será num piscar de olhos, como diz a Bíblia, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Mas Cristo então fala que era necessário ele ser reprovado por essa geração, e realmente nós vivemos esse tempo em que o nome de Jesus é zombado, é escarnecido e tem sido reprovado, né, por essa geração que se julga dona da razão em todas as coisas. Mas diz a palavra do Senhor que assim como foi nos dias de Noé, assim estaria o mundo quando Jesus estivesse para voltar. O que aconteceu nos dias de Noé, basta você ver Gênesis, diz que o mundo estava tomado pela violência. E a violência tinha tomado conta de tudo, se eu não me engano é Gênesis 6. E realmente nós estamos vivendo como nos dias de Noé. A violência é algo real, está em todos os lados, em todos os cantos. Sequestros, mortes, assassinatos, toda espécie de mal tem estado diante de nós. Mas diz a palavra que todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, a vinda de Jesus, o mundo estaria como nos dias de Noé, cheio de violência, e ninguém se aperceberia, mas seria nesse ambiente que Jesus repentinamente viria e todos seriam pegos despreparados. Também Jesus disse, da mesma maneira, o mundo estaria como nos dias de Ló. Como estava o mundo nos dias de Ló? Basta você ver o livro de Gênesis. Diz que a imoralidade ou a homossexualidade tinha tomado conta da terra. Tanto homens, quanto jovens, quanto idosos estavam entregues à homossexualidade. E diz então que veio fogo dos céus e ninguém se apercebeu. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. E realmente nós estamos também vivendo os tempos como nos dias de Ló. O caos tem prevalecido sobre a terra. E isso é um dos sinais claros que a vinda de Jesus está próxima, como ele disse, assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho de Deus. Assim estaria a terra, como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, quando Jesus estivesse perto de se manifestar, de se revelar. E quando isso estivesse ocorrendo, não adiantava mais voltar atrás. Era tempo realmente de avançar e de seguir em frente diante do Senhor. Lembrem-se da mulher de Ló, diz a palavra de Deus. Qual foi o problema com a mulher de Ló que deve ser lembrado? A mulher de Ló foi alguém que olhou para trás. Ela estava seguindo, avançando, saindo de Sodoma e Gomorra, mas então ela para e ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. E o olhar para trás significa você ficar preso ao passado. O olhar para trás significa você ficar preso ao que ficou, ao que passou, e não querer avançar, e não querer se libertar, não querer romper, não querer perdoar, não querer vencer. E a pessoa que vive de passado, ela se torna realmente uma estátua de sal. Uma estátua. A vida para. Por isso Jesus continua dizendo, qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, salvá-la-á. Então, quando você perde sua vida por causa de Jesus, você salva a sua vida. Mas quando você quer ganhar a sua vida, eu quero usufruir da minha vida, eu quero viver, então você acaba perdendo a sua vida, porque realmente sem o Senhor nós não conseguimos alcançar a magnitude e a plenitude do que Deus tem para nós. Diz então que quando Jesus voltar,
2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão moendo, trabalhando juntos, um será tomado e outro será deixado. E nesse momento, as pessoas não entendem o que é isso, um ser tomado e outro deixado. Jesus fala do momento do arrebatamento, o dia em que ele dará ordem aos anjos que recolherão os escolhidos e o levarão aos céus e encontrarão com Cristo nos ares. É o grande rapto que a Bíblia diz. E está em Lucas 17:37. Perguntaram para Jesus: quando será isso, Senhor? Jesus disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O que é isso? Cristo vai se colocar num ponto do universo, lá no alto. E todos os salvos, todos os remidos, todos os que têm o coração realmente, como disse o próprio Jesus, né? Que cumprem o que ele nos fala, todos se encontrarão com Cristo nos ares. Então, no arrebatamento, no grande rapto, as pessoas serão levadas a Cristo e o encontro será nos ares, é invisível, como diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntam as águias. Então, as águias, que são, na verdade, todo servo do Senhor, que realmente está com a sua visão aberta, ampla, a sua força renovada pela fé, pela esperança, com a sua vida realmente restaurada pela misericórdia, pela confissão, pela vontade de seguir ao Senhor, todos que estão realmente em Cristo serão levados, arrebatados e se encontrarão com Jesus nos ares. Esse arrebatamento é invisível aos olhos humanos, será num piscar de olhos, será como um relâmpago que passa, e todos nós realmente devemos estar preparados. Preparados não naquilo que é uma religião, mas no verdadeiro Evangelho de Cristo, que envolve o que ele disse. Se vocês fizerem tudo o que eu mandar, vocês estão fazendo, realmente vocês ainda são servos inúteis, estão fazendo somente a obrigação. E que nós possamos aprender realmente a perdoar, que nós possamos realmente aprender a amar, que nós possamos realmente aprender o que é humildade, que nós possamos realmente aprender o que é fazer a vontade do Senhor. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, encerro Lucas 17.